Imagina você numa mesa, onde você é a única mulher, todo mundo dando ideia. Você tem uma ideia. Você vai falar, todo mundo, ah, tá, e vira as costas. Aí a pessoa do teu lado fala assim, ah, eu tenho uma ideia, qual? Essa, que é a sua, igualzinha. E aí, nossa, ótimo, vamos fazer. E anota, vamos fazer, e vai, acontece, dá o crédito da ideia para o outro. Para a mulher continuar em cima disso, ela tem que ser, assim, tem que ser muito madura, porque machuca a gente. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Priscila Porelli e o assunto do dia são os direitos das mulheres. Se é a sua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que agora você pode se tornar membro deste canal e apoiar o nosso trabalho. Doutora Priscila, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Oi, Rafael, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite para estar aqui contigo mais uma vez. Na verdade, eu me ofereci, sabe, pessoal? Mas é que o Rafael, o canal dele é extraordinário, o assunto é super relevante. E eu sou advogada há 25 anos, eu milito na causa autista, sou advogada previdenciária, né? E aí eu acabei indo para a causa dos autistas. E da causa autista, eu entrava com as ações e vi que faltava mais. Sim. Dali para frente, eu pensei comigo, eu tenho que ir para a política. E aí eu bati nisso de frente, os direitos das mulheres na política. Então, quando surgiu essa oportunidade de me falar sobre esse assunto, eu mais do que depressa aceitei. Legal. Para a gente poder colocar isso na mesa, porque é um assunto tão relevante e é pouco falado. Sim. E a gente, que é mulher, precisa se expressar. Isso é um momento extraordinário, muito especial. Então, assim, eu também quero te agradecer por isso, mas chegar aqui e colocar na mesa um assunto tão importante. E esse já é o primeiro episódio, já preparatório para o ano que vem, né? O ano que vem a gente tem eleições aí, é um momento importante para o nosso país, né? Então, devagarzinho, a gente vai começar a falar sobre isso aqui no canal, né? Isso. Então, a gente escolheu falar para começar esse trabalho com os direitos das mulheres, né? Os direitos políticos, né? Então, vamos começar pelo primeiro, doutora. Vamos falar sobre o voto? Que eu acho vamos. A gente está falando de eleição, nada melhor do que já startar ali, né? Isso. Eu anotei aqui algumas datas para poder me conduzir por elas, porque é um momento histórico, né? Sim. Então, o direito do voto, ele nasceu de um movimento chamado sufragista. O que é o movimento sufragista? É um grupo de pessoas que lutam pelo direito daquela classe ao voto, a participar da política através do voto. Então, ou seja, as mulheres, elas vieram forte nesse movimento, porque é uma classe são mulheres ávidas por poder pertencer àquele movimento político e elas não podiam, porque elas não podiam votar. Elas eram dependentes dos maridos, e as que não eram casadas, do pai e, quiçá, não sei de quem. Não é? Então, elas começaram esse movimento no século XIX, no Reino Unido. E aí foi para os Estados Unidos. E aí começa a história do voto, não é? Que aí, lá em 1893, na Nova Zelândia, as mulheres conquistaram o direito do voto. Depois, após a Segunda Guerra, mais uma vez, foi discutido esse assunto e elas conseguiram o direito do voto. E aí foi caminhando. E aqui no Brasil ela chega com Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. 1932, onde começa o Código Eleitoral. Coisinha, né? Isso. É interessante que a história conta que é 1932, mas na realidade não foi. Na realidade, não foi. A primeira senadora, mulher e negra do Brasil foi em 1981. Então, de 32 para 81, quantos anos se passaram? E foi bom, importante você ter falado que assim, quando a gente fala de direito de voto, não é só o direito de votar que começou ali em 32, mas o direito de ser votada. Isso. E assim, entre ser votada e ter participação efetiva, ser eleita, isso. Tem um hiato grande. Isso, ali, né? Mas o movimento sufragista, ele começou por isso. Ele defendeu o direito do voto e as mulheres, como elas não fazem nada pela metade, elas queriam também ser votadas, elas queriam participar também da vida política de um país, de um estado, de uma cidade. Sim. Então, quando chegou no Brasil, anos depois, praticamente quase 100 anos após, né? Em 1932, com Getúlio Vargas, e
na prática, em 81, com a senadora, e depois em 88, com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela veio e ela colocou em igualdade os direitos. Não é isso? O artigo 1 lá que fala? Exatamente. E aí a mulher pôde participar de um jeito mais intencional da vida política do Brasil, do nosso país. Mas olha que interessante, Rafael, a história conta, isso veio caminhando, mas nós chegamos agora aqui, eu até anotei a data, em 1997. Foi feita uma pesquisa e notaram que a participação das mulheres era ínfima. Não tinha. Sim. Então, eles estabeleceram a cota de 30%. E é o que nós vivemos hoje, atualmente. Eu fui candidata na última eleição municipal, aqui da minha cidade, de Jacareí. Fui bem votada, tanto que, através disso, eu participo do gabinete do prefeito, né? E estou no Fundo Social, que é um órgão vinculado ao gabinete do prefeito. E eu fiz parte dessa cota. Eu lembro que, na contagem do partido, tinha tantos homens, tantas mulheres. E não abriu para mais mulheres. Sim, foi no limite. Eu não posso falar, o partido não abriu para mais mulheres, né? Então, assim, era tantos homens. E quanto que é 30% desse numeral? Tanto. Então, são as mulheres. Gente, agora, 2024, século XXI. Então, olha que interessante, as mulheres não participam na sua totalidade da vida política. E realmente, porque como eu fui candidata, eu vi que a maioria dos candidatos eram homens. Eram homens. E por essa prática ser tão constante e ser tão estrutural, que as próprias mulheres não votam em mulheres, elas votam em homens. Tanto que a maioria dos eleitos são o quê? Homens. Aqui em Jacareí, nós temos uma vereadora, mulher. É subrepresentado. Precisa de uma representatividade. Nós, mulheres, precisamos, até porque, para fazer a lei, para uma mulher, tem que ser uma mulher. E lembrando que, se já tem dificuldade em conseguir pessoas dispostas a concorrer, pessoas que possam participar de cargos de direção dentro do partido, isso é menos. Isso é menos. Então, eu estou no governo do prefeito aqui de Jacareí, do Celso Florencio, e o Celso é uma pessoa progressista, porque a maioria da equipe dele são mulheres. Certo. E aí nós reestruturamos um partido aqui em Jacareí, o Partido União, e ele me chamou. E ele falou para mim assim, você é a primeira presidente de um partido político da história de Jacareí. Então, hoje eu sou presidente do Partido União. Só que eu sou a primeira presidente mulher em Jacareí. Depois de quantos anos? Sim. 2025. Aí agora a Maria Amélia, a segunda mulher presidente de um partido, assumiu o PSDB. Então, nós estamos em 2025 e isso não é comum. Ou a mulher é presidente do partido da ala feminina dela e ponto. Da comissão da mulher. Exato. E no partido político, no geral, não. Nós temos alguma presidente de partido nacional, que é a nível nacional mulher, eu desconheço. Eu desconheço também. Mas, graças a Deus, nós dois fazemos parte de uma instituição revolucionária chamada Ordem dos Advogados do Brasil e que vem discutindo isso há muito tempo, tanto que nós tivemos a nossa presidente mulher há muitos anos atrás, não é? Nós temos atualmente uma presidente mulher na OAB estadual. E em cima do que você falou, né, que tem poucas mulheres, né, e geralmente mulher até acaba votando em homem, né, a gente vê isso pelo percentual de mulheres eleitas que é bem menor do que dos homens, né? Como é que você vê, então, a participação na campanha? Como é que foi participar da campanha? Como é que foi, assim, você ser inserida nesse contexto? Questão de preconceito por você ser mulher, ainda que você seja advogada, tenha um amplo conhecimento jurídico, como é que era essa lida aí no dia a dia, né? Como é que você vê não só a sua participação, mas a de todas as mulheres em geral com quem você conviveu durante a campanha? Eu vou te participar de uma visão que eu tive, da minha experiência. E dessa experiência eu acabo refletindo em outras, que é o que eu ouço depois. Sim. Bom, então eu fui candidata, e aí eu venho de uma estrutura que as mulheres são tratadas com igualdade. Ou seja, eu venho de um segmento de uma religião, minha fé é evangélica, né, protestante. Então, eu venho onde eu conheço pastoras mulheres, líderes mulheres, de igual para igual.
Eu venho de uma educação onde eu entendo que a mulher tem voz, tanto que tem um texto na Bíblia que Jesus dá voz para as mulheres. Ele encontra a mulher samaritana lá, que ninguém dá voz para ela. Ele institui as mulheres para poder trabalharem com ele, não é? As amigas dele, Marta, Maria. Então, assim, eu venho de uma educação que tem mulher, que a mulher faz parte. Aí eu vou para uma profissão do direito que tem bastante mulher. Você sabe disso. As juízas são mulheres, tem bastante. As promotoras são mulheres, tem bastante. Advogados tem bastante. E nós nos respeitamos em igualdade na nossa profissão. Sim. Então, eu venho disso tudo, onde a mulher é tratada. Então, assim, eu, no meu mundo imaginário, eu achava que isso não era tão comum. Quando eu caí na política, eu levava um susto. Porque, para eu falar, eu tinha que dar murro na mesa. E quando eu dava uma ideia, a gente acredite, eu ouvia assim, verdade, boa ideia. Aí o colega do meu lado dava a mesma ideia, então, nossa, que ideia que você tem, vamos fazer essa ideia. Era a minha, juro, era a minha. E eu pensei, meu Deus, eu cheguei a comentar com meu filho assim, mãe, isso é estrutural. Eu falei, é estrutural, em 2025, 2024. E aí, a partir disso, eu comecei a refletir nesses ambientes e comecei a ouvir testemunhos de colegas que fazem parte de campanha, que saíram em campanha também, que contaram a mesma coisa. Então, é estrutural, é comum, infelizmente. Infelizmente, é comum, e isso tem que acabar. E aí, na minha campanha política, a maioria que somou comigo foram as mulheres. Sim. E eu queria também somar com os homens, porque eu penso no direito de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. É lógico que cada um tem as suas limitações. Eu tenho que reconhecer aqui que a minha força não é igual à sua. Até porque, como você mesmo disse, né, a sua militância era na causa autista, que é uma causa de família, não é uma causa específica da mulher. Isso, né? Olha o detalhe, exato. E aí, só que a maioria que veio sair na rua comigo foram as mulheres. Mas, para votar, as mulheres não votam em mulheres. Por causa dessa cultura. Nós temos que quebrar isso. Então, nós estamos desbravando. É um desafio que vem por aí. Então, você, mulher, dê uma chance para outra mulher. Porque ela estará lá para lutar por você. É o seu segmento, é a sua representação. E como é que você tem sentido essa questão de... Você mencionou, né, de ter que bater na mesa, isso, né? Essa questão de a mulher ser sempre interrompida, né? Quando ela se candidata, parece que vira um alvo e é mais difamada do que normalmente já é. Como é que você sente isso nesse contexto político brasileiro? Então, a mulher, quando ela vai para a política, ela é cercada por observações. Eu tenho a impressão que parece um momento, se aguarda um momento para ela poder cair ali e alguém falar, tá vendo? E ela sempre é atacada na sua honra. Sim. Por exemplo, nós temos a prefeita do Maranhão, salvo engano, e ela tem uma rede social bem agitada. E ela postou uma foto dela de biquíni na casa dela, com os parentes, nos stories. Todos nós fazemos isso. Ué, quem que não vai ali, o pessoal tira foto com a família? E aí ela foi atacada. Se ela fosse um homem, gente, eu não sou, Rafael, quero deixar bem claro, eu não sou feminista e não sou machista. Sim. Eu não sou. Eu sou feminina. Sim. Mas eu tenho que dizer que se ela fosse um homem prefeito, no churrasco da casa dele, de sunga, de calção, sem camisa, abraçando os parentes, se olha, o prefeito é um homem de família, está no feriado com a sua família, mas ela não. Aí leva para aquele contexto de sexualizar o corpo feminino. Exato, né? E ela é bonita, mas não muito longe eu ouço da minha rede social. Você tem que postar menos, você posta muito com as suas amigas, tem que postar que você está no bairro ali chorando. Gente, complicado. Mas a gente segue falando a verdade sempre. E geralmente quem opina é quem está de fora, quem nem tá participa do tabuleiro, né? Não. Mas o pessoal do tabuleiro fica aguardando o momento de você cair. Sim. É cobra comendo cobra. E para a mulher é muito complicado, porque a mulher, às vezes, ela é muito coração. Se bem que existe as mulheres... É que eu estou chegando agora, então eu tenho comigo que eu sou um pouco inocente nisso ainda. Sim. Eu estou mais maliciosa agora, mas não tanto. Não tanto quanto eu deveria.
E você mencionou no começo, Pri, a respeito das cotas, né? Como é que você vê isso? Assim, qual que é a sua opinião, né, de ter entrado por uma política de cotas, né? Sim. Nem você falou, ó, eu entrei para compor aquele número de mulheres que eram necessárias, né? Sim. Então você se beneficiou disso, de certa forma, né? Sim. E como é que você vê, então, a institucionalização das cotas para as mulheres nas campanhas? Você vê isso de forma positiva, negativa? Como é que é o seu entender disso? Então, eu não vejo de forma positiva, Rafael. Infelizmente, eu não vejo. Porque enquanto existir isso, nós não estaremos em direito de igualdade. E a mulher não vai votar em mulher. Uhum. Então, assim, eu vou ser cota para poder eleger um outro. Você entendeu? Sim. Então, assim, porque a gente soma para eleger um outro. Eu só vou deixar de ser cota se eu assumir o cargo ali de cabeça de um prefeito, de uma governadora, de uma presidenta. Aí eu vou deixar de ser cota, mas enquanto estiver no legislativo, fazendo parte ali da base, a cota não, no meu modo de ver, ela não é bem vista. Porque ela vai delatar a desigualdade social. Sim. Considerando que as mulheres são mais de 50% do eleitorado brasileiro. Sim. E tem uma participação mínima, né? 30%. Mínima, 30%. 30%. Então, assim, enquanto houver a cota, para mim, é que a cota é uma forma de impor também, né? Então, ela traz uma resistência ali. Eu penso que talvez se a cota fosse 50%, fosse paritária, sim, paritária. Né, fizesse mais sentido. Né? Mas quando a gente monta um conselho, um conselho municipal, ele tem que ser paritário. Sim. Eu pensei exatamente isso um dia desse, sabia? Eu falei assim, olha, se o processo eleitoral fosse como montar um conselho, porque o conselho é montado de acordo com a lei, né? Sim. Então, ele tem que ser paritário. Se a cota fosse de 50-50, aí sim seria igualdade. Mas 30%... que daí a gente não está falando de cota, a gente está falando de montar chapas paritárias, né? 50-50. Mas a cota 30%, que credibilidade que tem isso? Por isso que mulher não vota em mulher. Se você for ver, eu tive votos de mulheres, né? Na sua grande maioria. A gente entra ali tem um aplicativo chamado Politique, Sim. que dá um parecer para gente, de tantos votos em regiões e tal. E a região que eu mais fui votada era a região onde tem mais mãe solo. Sim. Sabe assim? Sim, que a gente vê pelas escolas, pelo IBGE. Então, a maioria foram mulheres. Mas se mais mulheres votassem em mais mulheres entrariam. O Brasil tem que repensar muitas coisas ainda, instituir política de cultura de paz, de cultura de prevenção ao racismo, à desigualdade social, desigualdade de gênero. A gente tem que muito andar ainda. É que o Brasil ele vem de uma história... a gente vem da ditadura e tal. Eu vou, mais uma vez, eu não sou machista, não sou feminista. Sou zero isso. Assim, aliás, eu sou contra. Uhum. Tudo que é ismo, para mim, extremismo, eu sou contra. Sim. Sou contra. Mas a gente vem de é estrutural mesmo, sim, infelizmente. Mas a gente vem de uma história, né? O Brasil, ele nasce de uma história patriarcal, patriarcal, né? Não tem jeito, né? Isso ainda é enraizado, mas isso está melhorando com o tempo, embora bem devagarinho, né? Legal. Eu quero até aproveitar aqui e deixar o meu protesto quando o pessoal fala da igreja evangélica. A igreja evangélica é uma igreja patriarcal, que você falou que tocou no assunto do patriarcal, né? Sim. A igreja patriarcal é uma igreja machista. Não, ela não é. Não é. Na igreja evangélica, nós temos mais pastoras do que pastores. Eu conheci igrejas evangélicas que são dirigidas por mulheres, onde as líderes são mulheres. Tudo baseadas e fundamentadas a doutrina evangélica na Bíblia Sagrada, onde Jesus dá voz para as mulheres. Tem várias histórias onde Jesus deu voz para as mulheres. Ele vem ali para quebrar o paradigma do antes de Cristo, depois de Cristo. Ele quebra ali a história, sabe? Sim. E ele traz essa revolução. Tanto que ele era chamado de revolucionário. Ele foi crucificado pelos fariseus, que eram os religiosos, entre aspas, da época. Sim. Porque ele era um revolucionário, porque ele veio quebrar os paradigmas. A gente fala que ele elevou o nível para ficar mais difícil ainda, a gente fala, né? Mas ele deu voz para as mulheres, tanto que a ressurreição dele foi presenciada por mulheres a priori, para depois os homens presenciarem. Legal. É só um adendo só.
E é lógico, a gente está falando então aqui, você mencionou aqui a igreja evangélica, né? Como não ser uma cultura patriarcal, Não. machista e etc. Ou seja, existem lideranças femininas dentro da Sim. igreja, né? E como é que você vê, então, no nosso país, Priscila, essa questão da instituição de lideranças femininas? Porque é lógico, se a gente está falando de processo eleitoral, a gente precisa que surjam líderes femininas para que elas ocupem os espaços, Sim, né? sim. Nos espaços nos cargos públicos, nos Sim. cargos políticos e assim por diante. Sim. Como é que você vê essa criação, então, de liderança feminina no Então, país? eu tenho comigo, assim, que nós temos algumas lideranças femininas, mas não tanto quanto deveríamos ter. Sim. Não é isso? Isso acontece por causa da violência de gênero. Se toda mulher que vai para a política tiver que gritar para falar algo e bater na mesa, tem mulher que desiste aí, no meio do caminho. Imagina você numa mesa, onde você é a única mulher, todo mundo dando ideia. Você tem uma ideia. Você vai falar, todo mundo, tá, e vira as costas. Aí a pessoa do teu lado fala assim, eu tenho uma ideia, qual? Essa, que é a sua, igualzinha. E aí, nossa, ótimo, vamos fazer. E anota, vamos fazer, e acontece, dá o crédito da ideia para o outro. Para a mulher continuar em cima disso, ela tem que ser, assim, tem que ser muito madura, porque machuca a gente. Sim. Então, eu acredito que quando a mulher se depara com isso, e ela é ceifada ali, porque é uma foice que passa ali no desejo dela. Ela é ceifada, é tirado, é arrancado dela. Eu acredito que tem muita mulher que não continua a partir dali. Já no meu ambiente, que eu estava acostumada, a mulher dá a opinião dela da mesa e é dado o crédito e a gente põe o projeto para andar. E acontece e é maravilhoso. Sim. E eu continuei. Naquele dia que aconteceu isso, particularmente, eu fiquei tão chateada que eu repensei 10 mil vezes. Será que eu quero abrir mão da minha vida confortável, com tranquilidade? Confortável, eu digo no sentido de tranquila, né? Dentro da minha casa, eu a líder feminina da minha casa, no meu mundo da igreja, onde eu tenho ministério, tocando na banda. Será que eu quero? Assim, eu fiquei repensando sobre isso, mas eu entendi que eu deveria continuar. Tem esse choque cultural aí, é impossível de não acontecer, né? E aquele negócio, acaba desestimulando, como você falou. Porque, assim, se você vem de uma cultura de igualdade e cai numa situação em que você é desigual, te desmotiva. Sim, completamente. E quem já está em situação de desigualdade não tem nem vontade de tentar. Desiste. Eu tenho relatos de mulheres políticas que vieram de outra realidade, totalmente tolhidas e ceifadas na sua infância, na sua adolescência, criadas de um jeito totalmente distorcido. E aí elas vão para a política com aquele desejo de mudar a realidade dela e das outras mulheres, de coisas que elas viveram que eu desconheço, porque eu tive uma outra realidade. Quando chega nessa mesa, elas são tiradas fora. Sim. Elas são enxotadas no português correto. Enxotadas. Fica lá. Seu lugar não é aqui. Sim. E dá o serviço da cozinha pra gente mesmo, realmente. Estou falando literalmente, tá? Vai ter o buffet lá do partido. Vai dar uma olhada se está tudo certo. Gente, assim, é o que eu ouvi de algumas colegas. Isso não aconteceu comigo. Isso de cozinha em buffet de partido não aconteceu comigo. Mas eu ouvi de algumas colegas. Meu Deus. Vamos lá, né? E como é que você vê, então, o uso das redes sociais como uma forma de denunciar, de se posicionar, de crescer como liderança, enfim, um ativismo digital? Como é que você tem visto, então, as mulheres usando desse capital que hoje está acessível a qualquer um? Eu acho extremamente importante, mas tem que ter um cuidado, né? Porque hoje está entrando no extremismo. Se você se posiciona como sufragista, né? Você é chamada de feminista, e às vezes você não é feminista. Eu não sou feminista. Sabe que recentemente eu tive um encontro em Brasília com a Michelle Bolsonaro, né? Certo. E ela é estereótipo feminino, e ela não é feminista. Sim. Eu tenho meu posicionamento político, que aqui não é o momento de dizer sobre isso, mas eu posso... mas eu fiquei surpresa com o posicionamento da Michelle. Sim. Porque ela conseguiu equilibrar ali o posicionamento político
junto com a parte feminina dela. E com os Só que, valores, né? Tudo. mas se você olhar a rede social dela, ela não está ali gritando, as mulheres do direito das mulheres, as mulheres... Não, ela não está ali falando. É o posicionamento, ele muda tudo. Já viu aquele ditado assim? Que o conselho ajuda, mas o testemunho arrasta. O que você vive leva as pessoas a querer viver como você. Sim. O seu posicionamento. Então, o posicionamento que é importante. A rede social ela é extremamente importante. A rede social, hoje, ela faz parte da jornada de trabalho da gente. Não é? Sim. Você é advogado e comentarista jurídico. Você tem então, faz parte do seu da jornada de trabalho. Então, para a mulher também, ela faz parte. Então, ela tem que ser vista como um trabalho, uma jornada de trabalho. Mas se for, é o meu modo de pensar. Se eu for levar para a internet os gritos, os berros que eu ouço por aí, eu acho que eu vou entrar no extremismo e não é o meu perfil. Eu não discordo do perfil extremista, cada um tem o seu segmento, mas no meu modo de pensar, sabe? Da minha liberdade de expressão. Eu acho que o país ele aceita várias formas de se pensar sobre um determinado tema e principalmente várias formas de se posicionar, né? Você fala, eu não sou extremista, mas de repente é importante ter aquela corrente um pouquinho mais barulhenta, né? Fazendo um pouquinho de barulho para a gente poder ouvir. Às vezes não ouve porque nem todo mundo faz barulho, né? Mas a forma de fazer um barulho inteligente é vindo aqui no seu podcast. Sim, extremamente fundamentado, jurídico, todos, né? A gente tem fundamento jurídico aqui, fundamento de história. Esse é o momento. Legal. Esse é o momento. E a gente falou a respeito das redes sociais, das mídias sociais, né? Como é que você vê a questão, então, das mídias tradicionais e da educação formal no país, né? Porque... espera-se muito deles, né? Cobra-se muito deles, fala que a mídia tradicional tem um viés ideológico, mas assim, mesmo tendo esse viés ideológico, a transformação do país parece que não acontece, né? Ela vai a passos bem lentos. Como é que você enxerga isso daí? É como eu falei no início, isso é estrutural. A gente vem de uma história patriarcal, Então, assim, a educação do país até então estava. Eu creio que de uns anos para cá, eu vou te falar, de 97, 98 para cá, quando instituíram a cota, aí já começaram a reformular algumas coisas, não é? Inclusive nas escolas, apesar da grande maioria das professoras serem mulheres e as diretoras de escola serem mulheres, Sim. A educação não era tão assim posicionada. Mas, de um tempo para cá, ela vem sido posicionada. Tanto que a Prefeitura Municipal de Jacareí, ela conduz, através da Secretaria Municipal da Educação, programas que valorizam a mulher na rede de ensino. É a conscientização. Tanto que agora vai vir para os próximos dias a votação na nossa Câmara Municipal da política da cultura de paz, que envolve o direito das mulheres. Legal. É importante ver o poder público se movimentando, né? Lógico que a gente cita aqui o nosso município porque a gente é mais próximo. Sim, né? Mas é legal ver isso acontecendo no país todo. Sim, né? Seria legal. Mas a gente tem que começar tem uma frase muito interessante que fala assim, sonhe grande, comece pequeno. Sim. Então, assim, a gente está começando pequeno, ao invés de município, que vai refletindo para o outro, Como, por exemplo, eu sou presidente do Fundo Social, ok? Aqui de Jacareí, que é vinculado ao gabinete do prefeito e tal. E o Fundo Social, ele tinha uma lei de 1983, onde dizia que o Fundo Social, ele era da esposa do prefeito. Ah, sim. Sério. Eu falava isso, a esposa do prefeito vai ser a presidente e ela vai fazer, em outras palavras, tá, gente? Atos de caridade, de bondade. Não tinha uma importância política e nem uma importância social. Sim. A primeira coisa que eu fiz, eu mudei a lei. Mantive vinculado ao gabinete do prefeito, mas a pessoa nomeada pelo prefeito que seja capaz de gerir o fundo social. Sim. Com os atos, etc. Tal. E foi votado recentemente, foi unânime e nós estamos aí fazendo a diferença, né? Eu mantive também o cargo da esposa do prefeito, que faz parte, né? Porque a gente não pode desrespeitar a história. O princípio da honra gera vida, então isso é honra à história da cidade. Mantive também.
através da presidência do Fundo Social, mas com a nomeação do prefeito, claro. E isso é um exemplo de começar pequeno. Da gente mudar e vai. Né? Tanto que eu tenho um grupo aqui de Fundo Social do Estado de São Paulo inteiro, e todos eles, gente, acredite, operam com essa lei de 1900 e bolinha, cada cidade com a sua lei, dizendo que é esposa do prefeito, etc. e tal, dos mesmos termos. Sim. E adivinha o que está acontecendo agora? Todos estão pedindo a minha lei para mudar. Até eu fui convidada a palestrar agora no dia 3 de dezembro, pela Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, né, e Litoral Norte, ANVALE, lá em Caraguá, sobre isso, sobre essa mudança, que foi uma quebra de paradigmas. Isso era impossível, gente. Quem vai mudar uma lei do Fundo Social? Legal. E aí começar pequeno, é sonhar grande, começar pequeno, para ir alcançando. Aí começa comigo, aí depois outra cidade, já mandei para várias cidades o projeto de lei, o modelo, e aí daqui a pouco chega no Brasil. E aquele negócio, né? Se a gente estava falando, você citou agora há pouco sobre o exemplo, né? É isso, o exemplo ele vai transformando, né? Então alguém começa, dá o exemplo e isso vai transformando, né? Isso, o exemplo arrasta, o testemunho arrasta. E em cima disso daí, né? Como é que você vê, por exemplo, hoje a gente tem lá no Supremo Tribunal Federal a ministra Carmen Lúcia, nos tribunais superiores a gente tem outras mulheres em posições de destaque, né? Uhum. Que são ministras também, enfim, desembargadoras e assim por diante, né? Você vê que esse movimento, ele está transformando a nossa sociedade, está fazendo com que mais mulheres se interessem em progredir, em sonhar em alcançar, sei lá, um posto igual da ministra Carmen, por exemplo? Eu creio que sim. Mas precisa ser tem que ser fomentado, né? Uhum. Então, assim, através da gente aqui da base, que nós somos da base, a gente tem que fomentar esse desejo em quem tá mais perto de alcançar o cargo. Mas eu penso também que é o viés político, né? Então, assim, a gente volta lá no início, nós precisamos eleger mulheres. Sim. Porque esses cargos de alto escalão, eles têm um viés político. Então, se nós tivermos um governo que não seja progressista, que não dê voz para as mulheres, nesse sentido, aí não vai ter nomeação de mulher. Então, assim, a gente precisa voltar para a base aqui de novo, né? Sim, fazer o trabalho de formiguinha. Isso, de formiguinha. De mulheres votarem em mulheres, fomentarem outras mulheres. A gente tem tem um livro que eu li sobre isso, de uma mulher e de um outro casal escreveu também, que fala que uma mulher, ela valida outra mulher. Tanto que a mãe que diz para o filho, e valida os homens também, você está tão bonito, você está isso, você está aquilo, não é? Somos nós que apoiamos outras mulheres, que fazemos a mulher ser impulsionada. Somos nós que apoiamos os nossos maridos, que fazemos eles serem impulsionados. Somos nós que apoiamos os nossos filhos, que fazemos eles serem impulsionados. E somos nós, mulheres, na sua grande maioria, aqui do eleitorado brasileiro, que votamos e votaremos em mulheres, que iremos empoderar outras mulheres. Legal. Pri, a gente combinou ficar meia horinha conversando aqui, a gente bateu o nosso tempo. Muito obrigado novamente por ter vindo aqui conversar com a gente, enfim, dar uma aula, mostrar um pouquinho de história, mostrar um pouquinho das suas opiniões, você que está no meio da política, tá? Novamente, muito obrigado e eu vou abrir o microfone para você se despedir. Tá, eu quero agradecer, Rafael, pelo convite mais uma vez, é um assunto tão importante, tão relevante. Eu, de início, fiquei com um friozinho na barriga, porque é um assunto polêmico também. E eu fujo... Eu fujo de polêmica política. A gente que é político passa pano às vezes. Gente, brincadeira, não. Eu aceitei de bom coração, foi um desafio mesmo. Eu anotei aqui uns caminhos para fortalecer os direitos políticos das mulheres. Eu vou ler aqui. Fica à vontade. Para poder... Você, mulher que está assistindo, você, o esposo, o filho que está assistindo... O homem de família, o homem que não tem família. Você, a gente aqui, nós somos todos liberais, né? Sempre. A gente aqui é do movimento mais progressista. Então, vou deixar aqui os caminhos para fortalecer os direitos políticos das mulheres. Fortalecer políticas de combate à violência política de gênero.
ampliar o cumprimento das cotas e recursos eleitorais, da paridade que nós comentamos, incentivar a formação política para meninas jovens na educação. A educação, ela é o principal de tudo. Nós precisamos voltar isso na base da educação, promover diversidade dentro dos partidos, urgentemente, e garantir ambientes seguros e não hostis na esfera pública para nós mulheres. Legal. Obrigada, Rafael. Você que chegou até aqui nesse episódio, talvez faça sentido você se inscrever nesse canal e apoiar o nosso trabalho. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo novamente e até o próximo episódio.